Olá, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por nos receber em sua casa, obrigado por nos receber no seu trabalho, na sua célula, onde você estiver nesse momento. Nós estamos caminhando aí para as últimas lições sobre a série Chamados para Servir. Essa série tem abençoado a vida de muitas pessoas, tem abençoado a vida da igreja e mudado de fato a maneira da pessoa servir ao Senhor. Nosso estudo de hoje é o 6º estudo e o tema é Servo forma servo. Nosso texto está em Atos capítulo 15, versículo 36 ao 40, que diz assim: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a mensagem do Senhor, para ver como eles estão indo. Barnabé queria levar a João, que é conhecido como Marcos, com eles, mas Paulo achava que seria melhor não levá-lo, pois ele já os tinha abandonado em Panfília uma vez e não os tinha acompanhado no trabalho. O desacordo entre eles foi tão forte que eles se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para a ilha de Chipre. Paulo escolheu a Silas e partiu depois de ter sido entregue pelos irmãos aos cuidados do Senhor. Bem depois, lá na frente, quando Paulo escrevia sua última carta a seu discípulo Timóteo, é uma carta que tem todo um caráter de despedida. Paulo está preso e da prisão ele conta algumas coisas que estavam ali acontecendo, mas ele pede a Timóteo algumas coisas. Uma delas é quando ele diz: Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, Paulo ele pede para Timóteo visitá-lo e não esquecer de levar consigo a João Marcos. Na primeira viagem missionária, nós vimos que o jovem João Marcos, sentindo a pressão do chamado, a pressão da missão, ele acabou desistindo. E acabou então que deixou Barnabé e Paulo na mão, vamos assim dizer. Agora eles estão planejando uma segunda viagem. Barnabé e Paulo agora planejam a segunda viagem. Aí é quando surge a divergência. Paulo entendia que João Marcos não estava preparado, que ele, de uma certa forma, iria atrapalhar essa missão. Seria um problema para a viagem. E aí Paulo se manifestou contrário. E como eles não abriram mão de suas opiniões, acabaram se separando. Houve uma intensa discussão sobre isso, mas acabaram por fim se separando. Hoje nós vamos aprender uma grande lição com Barnabé, que vai nos levar a entender o motivo por que ele escolheu Marcos, um jovem imaturo, despreparado, em detrimento do grande apóstolo Paulo. Por que ele fez essa opção? Vamos aprender com ele hoje algumas lições. A primeira delas é que nós precisamos investir tempo com pessoas que ainda não estão prontas. E é o que fica evidente na vida de João Marcos, naquela viagem que ele foi e desistiu, e nessa agora que ele ainda não estava pronto a andar sozinho. Nós podemos observar pelo primeiro texto de que Barnabé abriu mão da companhia do ministério de Paulo em detrimento de João Marcos, né? O texto que nós acabamos de ler. Isso mostra mais uma vez o quanto esse Barnabé era um homem especial. O que aconteceu? Ele percebeu que Paulo já estava pronto, mas Marcos ainda não. Havia ainda um longo caminho ainda para ser percorrido na direção da maturidade, e ele ainda precisava ser discipulado, ser cuidado, ensinado, até se tornar um líder capaz. Então ele Barnabé resolveu chamar para si essa missão. Ele se sentia responsável por discipular, por mentorear aquele jovem moço. Por quê? Porque ele via nele um grande potencial. Na vida, nós precisamos identificar esses nossos João Marcos.
são aquelas pessoas que dão muito trabalho, não por falta de caráter, mas por imaturidade, pela falta de consciência mesmo. Às vezes, pessoas têm dado muito trabalho porque ainda são muito imaturas. Pessoas têm um potencial enorme. Às vezes você vê uma pessoa com um potencial incrível, enorme, mas por falta de treinamento, de direção, eles vivem metendo os pés pelas mãos. Essas pessoas precisam de ser trabalhado, cuidado, para que eles alcancem de fato a maturidade e sejam uma bênção e possam ser de fato aquilo que Deus os chamou no seu ministério. Segundo, nós precisamos liberar as pessoas que já estão prontas. Ao optar por João Marcos, Barnabé abriu mão de Paulo. Olha que coisa, né? Seria imprudente da parte dele agir dessa forma? Será que não seria melhor ter um mestre como Paulo por perto, um homem de uma capacidade intelectual tão incrível por perto? Ele não estaria ali colocando uma pessoa que ele ajudou a formar em circunstância de retrocesso ou, quem sabe, de desproteção ao deixar Paulo? De forma alguma. Nós podemos perceber, lendo todo o livro de Atos até esse ponto, que Paulo já era um líder formado. Ele já era uma pessoa resolvida, ele já era uma pessoa experiente, ele já estava maduro, pronto para tocar em frente e tomar a frente de grandes desafios. Quando nós não liberamos as pessoas que estão prontas, que já estão preparadas para seguir o caminho, dois grandes problemas nós vamos encontrar pela frente. O primeiro deles é que elas vão se tornando pessoas muito dependentes de nós. Elas não conseguem tomar decisões sozinhas, não têm iniciativa ou proatividade. São pessoas completamente crianças. Líderes que não desenvolvem pessoas ficam assim, com um grupo de pessoas totalmente dependente dele. O segundo problema é que não terá espaço na sua agenda para receber e formar novos líderes, porque ele está ali sozinho. Ou pior, vai ficar liderando uma multidão de pessoas, o que significa que, na verdade, não vai cuidar de ninguém com qualidade, não. E em terceiro lugar, terceira e última lição, nós precisamos ensinar a igreja a valorizar aqueles que ainda não estão prontos. Quando Paulo ele escreve essa segunda carta a seu filho Timóteo, seu filho na fé, ele, como eu disse, ele está preso. Paulo se sentia sozinho. E de quem Paulo se lembrou? Do mesmo João Marcos que lá atrás ele havia rejeitado. Isso mostra que Barnabé estava certo, que Barnabé agiu bem em ficar com Marcos, pois ele agora, Marcos, estava pronto, tanto que aquele que não o valorizava passou a valorizar. Não há nada mais gratificante no ministério de uma pessoa do que investir em pessoas e vê-las crescendo, amadurecendo, sendo transformadas. Precisamos, sim, ensinar essa verdade aos que estão em nossa volta. Toda pessoa tem o seu valor. Toda pessoa tem o seu direito a uma nova oportunidade, a uma segunda chance. Foi isso que aconteceu com Barnabé ao fazer isso com João Marcos. Marcos ainda ia fazer algo importantíssimo na história da igreja. Tanta importância. Em sua trajetória ministerial, Marcos escreveria o primeiro evangelho da Bíblia, que, conforme alguns eruditos dizem, serviu de base para o registro, para o escrito de Lucas e de Mateus. Quantos frutos preciosos esse homem deu, mas tudo isso só foi possível porque Barnabé acreditou nele. Acreditou nele quando ninguém acreditava. Por isso, invista nas pessoas. Seja um servo.
que forma servos. Se essa palavra ela tem falado ao seu coração, não esqueça 3 coisas. Primeiro, celebre. Segundo, obedeça. E terceiro, compartilhe. Tá bom? Espero você no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.